tema do nosso programa é medicina e espiritualidade. Estou recebendo o Dr. Roque Savioli e a Elaine Ribeiro. Dr. Roque é cardiologista, a Elaine Ribeiro ela é psicóloga clínica e organizacional. E o tema depende muito de sua participação. E a Leila, na sua defesa, já avisou no intervalo. Começa comigo. Com você, Leilinha. Vamos lá. Elaine, a Jocilene, ela é de Brasília, ela está pedindo para você aconselhar as pessoas, porque ela teve um relacionamento rompido de forma forte, né? E muitas pessoas da igreja, ela entrou em depressão, aconselharam ela a não buscar um remédio. Não buscar um médico? Médico e não tomar remédio. E, bem, depois de um ano sem ir ao médico, ela resolveu procurar um médico. E ela percebeu que pagou um preço muito caro durante esse ano. E depois que ela foi ao médico, a vida dela melhorou. E ela queria que você aconselhasse essas pessoas, né, para buscar tanto o médico como a oração. Tem uma amiga minha, uma grande amiga minha, não vou dizer o nome dela, não. Ela não vai gostar de dizer que eu fale. Melhor mas ela não. diz assim, eu já entendi que nós precisamos nos converter para os remédios também. Às vezes é necessário. Não, é só ler o livro do Eclesiástico, 38. Precisa ler. Eu acho que muita gente da Igreja Católica, né, porque os protestantes não têm esse livro, da Igreja Católica devia ler esse livro antes de ficar aconselhando essas bobagens todas que a gente vê. Porque isso é uma falta de ética, isso é uma falta de cristandade, o que fizeram com essa moça, né? A Helene vai falar depois, é que eu fico revoltado. Eu vi que você ficou nervoso. Não vai deixar a Helene responder, é só ler o Eclesiástico. O senhor cuida do coração dos outros, cuida do seu também. Meu coração, graças a Deus. Passar mal. A doutora Gisela Savioli cuida bem do meu coração. Ela tá vendo a gente. Está nos acompanhando. Um beijão pra olha, gente. Eclesiástico 38, o homem prudente não despreza os medicamentos. E na Bíblia está escrito também que quem obedece... Não, aqui na Bíblia, o que, Jesus? Qual foi? Não está escrito na Bíblia, não. Eu quero lembrar qual foi o santo que falou isso, que quem obedece ao médico, obedece a Deus. Quando a gente não sabe qual é o santo, a gente fala que foi Santo Agostinho. Que fala muito disso. A gente... A gente 99% de chance da gente acertar. Ela pode responder, doutor, precisa se acalmar, toma uma água aí, não vou ter que chamar o médico. Não vê uma besteira dessa? A gente fica nervoso. Elaine, vai lá. Assim, depois eu dou uns conselhos para ele aí. Eu vou colocar uma das possibilidades também, é que às vezes a pessoa também indica assim, não, isso só foi uma perda. A perda para um pode ter um reflexo. Esse rompimento de um namoro para uma pessoa, de um relacionamento, para uma pessoa pode ter um reflexo, para outra pode ter outro. O importante é o diferenciar a tristeza, que é passageira, da depressão, que é uma doença. Então, o que eu diria? Antes de aconselhar, a gente não pode desprezar ou descartar a ajuda profissional. Porque, de fato, quando a coisa vai se arrastando, vai tomando um volume grande, aí daqui a pouco a pessoa deixa de sair de casa e começa a perder as atividades diárias. Então, nós temos que até nos informar mais, ler mais, né, sobre as questões, não recusar a ajuda de outros profissionais. Hoje, na área da saúde, nós trabalhamos muito de uma forma multidisciplinar, ou seja, usando várias disciplinas, usando a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a nutrição, em conjunto, para o bem-estar da pessoa. Talvez o que as pessoas precisam é acolhimento. Então, talvez essas pessoas que estiveram com a nossa amiga, né, precisam saber acolher. O mundo hoje ele carece de ouvidos. Sabe por que a gente tem muita boca, sabe por que eu fiquei bravo, Fala Ricardo? muito. Por que o senhor ficou bravo? Porque a maior complicação, que é muito frequente de depressão, é suicídio. Oh, meu Deus. As pessoas se suicidam, se matam, pô. Né? E é frequente isso, hein? Eu já tive, infelizmente, tive um caso na minha clínica, de um caso desse, um sujeito que, pós-operatório de cirurgia cardíaca, teve um chamado que eu fui atendê-lo e era um sobrado, que tinha aquelas escadas de madeira, sabe? E ele se enforcou, ele mediu certinho, porque o jeito que deprimido, ele arquiteta o plano para se matar. Ele mediu certinho o tamanho da corda, que ele fosse ficar no chão, quando cheguei, ele estava lá, enforcado. Depressão leva a isso. É muito triste. Depressão é doença, não é? Todo mundo acha que é exagero, né? Que é para chamar atenção. Que a pessoa também não vai fazer nada. nada. Entretanto, aqui vale a pena dizer que é muito importante o diagnóstico da depressão, não é? Porque as pessoas todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de tristeza, normal, né? não é? E ela precisa, como doença, ela precisa ser assim, seriamente diagnosticada, não é? Para que seja bem medicada, não é? E bem orientada também.
especialmente isso é com a importante. psicologia. Sempre, tristeza todo mundo tem, faz parte do nosso psiquismo, né? Tristeza. Para não virar alegria. moda, dizer, estou deprimida hoje. Não tem isso. Depressão tem, segundo os critérios da Associação Americana de Psiquiatria, tem lá uma série. Você precisa ter um humor deprimido, nessa tristeza, e mais alguns 4 ou 5 sintomas que podem ser perda de apetite ou ganho de apetite, emagrecimento ou engordar, sonolência ou insônia, quer dizer, perda de sentido da vida, perda de concentração, né, Elaine? Perda de libido, né? De libido. desejo sexual, de Então, tem uma série interesse de pelas contextos. coisas normais da vida. Se você tinha hábitos de acordar, tomar um banho, se organizar, você deixa de ter aquela disposição para aquilo. E esse humor negativo, persistente, por muito tempo. Não é 1, 2 dias. É uma coisa que se arrasta por muito tempo. Pelo menos 6 meses, nesse acordo com Ok, deixe-me roubar aqui um tempinho. Eu estou aqui com a 4ª edição atualizada do livro da doutora Gisela Savioli, A Filha da Fé. Está de cara nova, você vai ver bem de pertinho, mas eu vou pedir que o doutor Roque Savioli apresente o livro para nós. Esse livro é A Filha da Fé, que Gisela, o nome Gisela, é Filha da Fé. Significa filha da fé. É um nome russo, né? Gisela. Nesse livro a Gisela conta a história toda da conversão dela, da nossa conversão, da nossa vida, nosso encontro com Deus. Nesse livro está interessante que tem fotos do nosso casamento, fotos da família dela, do pai, da mãe. Porque o pai da Gisela ele pertenceu à resistência francesa da Segunda Guerra Mundial. Foi condecorado por isso, quer dizer, foi uma pessoa que lutou contra os alemães, que ele era judeu, não é? E viveu todo aquele problema da Segunda Grande Guerra. A mãe dela, a dona Ida, que tem uma história fantástica também contada aí, inclusive de quando os dois se encontraram. É muito bacana, sabe? É um livro que vale a pena você ler, porque é um testemunho de vida. É um exemplo de vida que está aí. Ok, muito obrigado, doutor Roque, obrigado, Gisela. O livro A Filha da Fé, você pode também adquirir aqui com a gente, viu? No 0 Operadora 12 3186 2600, loja.cançãonova.com, nas nossas lojas e com os nossos evangelizadores porta a porta. Quero também aproveitar aqui e mandar um abração para Recife, Gravatá e região ali em Pernambuco e outros estados também. Ano passado, quando nós estivemos lá, tivemos a oportunidade de nos encontrar com casais dos estados vizinhos. E a história é a seguinte: nos próximos dias, 20 e 21 de abril, Eliana e eu estaremos pregando um retiro para casais em Gravatá. Esse retiro vai acontecer num hotel fazenda chamado Portal de Gravatá, com o tema O Nosso Amor é para Sempre. Semana passada eu disse que as vagas estavam no final, e agora está no finalzinho apertado. O telefone para contato, para que você venha viver conosco esses 2 dias de retiro. É um retiro assim preparado para o casal. É um retiro assim muito, muito leve, muito querido, no sentido de que exige que o casal se encontre de fato e ele vai ter tempo para isso. O telefone para contato é o 81, que é o DDD em Recife, 3081 4749, sempre no horário comercial. 3081 4749. Se você não conseguiu guardar tudo, eu convido você para entrar na minha página no Facebook, facebook.com/RicardoSarCN. Lá está uma mídia que eles fizeram com todas as informações, ok? Dias 20 e 21 de abril, no Portal de Gravatá, um hotel fazenda belíssimo em Gravatá, o retiro para casais, O Nosso Amor é para Sempre. Eliana e eu que conduzimos o retiro inteiramente, você é nosso convidado, espero que nós possamos nos encontrar. Leila, contigo, vamos lá. Doutor Roque. Para o doutor Roque. A pessoa não quis ser identificada. Fica e calmo. ela pergunta o seguinte: Tô calmo. doutor Savioli, tem um filho ateu. Como lidar com isso? Olha, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Para a gente poder escolher o nosso caminho. Ele não interfere nem na nossa decisão de não acreditar nele. Eu acho que você tem que esperar o tempo acontecer.
sabe, a vida vai mostrando e a vida vai revelando quando há necessidade de encontrar Deus. Eu acho que uma hora ou outra acontece. Mas você tem que fazer como Santa Mônica fez, né? Ficar rezando para o seu filho um dia encontrar com Jesus. De repente está aí um novo Santo Agostinho, né, Ricardo? Pode ser, né? Perfeitamente. Anteontem nós estávamos conversando sobre a história do Andrea Bocelli, que é católico, não é? E pelos problemas durante a gravidez, os médicos já sabiam que ia nascer uma criança com algum defeito. E os médicos orientavam o aborto, e a mãe, por ser católica, não abortou. E aí nós estávamos escutando o Andrea Bocelli esses dias, sabia, dizendo, que coisa fantástica. meu Deus, que coisa mais linda, não é? Essa mãe, uma voz maravilhosa. Graças a Deus, não nos privou deste lindo presente. Próxima pergunta, Leila. Agora para a Elaine, não é? É para a Elaine, de uma estudante de psicologia, Elaine. Opa! A Bianca, e ela diz o seguinte: eu faço psicologia e tenho uma curiosidade enorme acerca das doenças mentais. Escutei muitas histórias sobre pessoas que oraram e saíram desse estado, não possuem alucinações, entre outros sintomas. A questão é, até que ponto nós temos que considerar a psicologia e onde entra a religião? Temos psicopatologias realmente desencadeadas pelo psíquico, ou pode ser contaminações? Tá, então vamos separar todas as coisas aí. Primeiro, existe aquilo que é o exagero, né, que pode ser considerado doença. Então, você tem exageros e delírios de origem religiosa, que são essas exacerbações que ela fala, né? Isso, no acompanhamento psiquiátrico, psicológico, você vai tentando levantar a forma, até entender que isso não é esse exagero, é o que vai além, que são alucinações, que a pessoa não tem, de fato, um adoecimento psíquico. Isso é um ponto. Qual a influência da religião? Nós temos que avaliar qual é a história do paciente, do cliente que está ali na nossa frente, entender qual é a participação dele em qualquer tipo de movimento religioso. O que eu não posso, como psicólogo, recusar que ele tenha uma fé. Claro que isso tudo, dentro das faculdades de psicologia, não é uma tarefa muito fácil. Porque a primeira coisa que a gente vê nos primeiros anos, no primeiro e segundo ano do curso de psicologia, é deixar a religião de lado. Por exemplo, eu tinha um professor que falava, fé não existe. A religião não existe, porque isso parte da questão de Freud. Então, Freud já começa a nos desencantar com relação à religião. Muitos psicólogos, quando começam a estudar, têm essa crise de fé. Eu tive a minha crise de fé no primeiro ano de faculdade. Elaine, parece que vocês são proibidos de falar em... Somos proibidos de falar, por exemplo, em defender uma fé. Nós temos uma limitação pelo Conselho de Psicologia que nos limita. Então, eu tenho uma fé católica, mas eu posso receber um paciente de qualquer denominação. O que eu não posso fazer? Tentar convertê-lo, porque isso não está no contexto da clínica. Então, eu, como psicóloga, eu não vou converter a pessoa na fé que eu tenho. Então, eu acredito, Bianca, que as suas dúvidas estejam todas ligadas a tudo isso. Quando você está estudando, você tem que ter muita clareza daquilo que você acredita, olhar as teorias, separar uma coisa da outra e ter o seu ponto de vista definido. Então, aquilo que eu aprendo não pode me transformar numa... Claro, vai te complementar como pessoa em termos de conhecimento, mas não pode deixar a tua fé de lado. Deve ser a batalha que você vive lá no seu curso de psicologia. Mas não tema em defender aquilo que você acredita, só tem embasamento. Quando a gente tem embasamento, você defende e contrapõe qualquer ideia. Eu acho que esse é o ponto. Não sei se eu respondi tudo o que ela queria, porque tinha muitas coisas aí no meio do caminho. Qualquer coisa, ela me manda um e-mail. Ou conversa com você, continua. Você pode conversar com a Elaine no Twitter, @Elaine Ribeiro SP, tá bom? E aí, Leilinha, pergunta para o Dr. Roque. Vamos lá? O nome do Twitter é Juventude Católica, Dr. Roque. Como é? Juventude Católica. Que bom, bem-vindos. E eles perguntam o seguinte: queremos saber como o senhor faz com suas consultas. O senhor chega a rezar pelos seus pacientes? Ótimo. Como o senhor atende? Boa pergunta. Inclusive, aproveito para trazer a pergunta aqui do Cássio Lopes. Ele é de Sobral e ele faz justamente essa pergunta. Ele diz, Cássio, por favor, pergunte aí ao Dr. Roque o que ele pensa sobre a oração dos médicos sobre os seus pacientes. Pode juntar as duas perguntas. Só completando, ele fala assim, como é que o senhor faz para as pessoas verem Cristo? Então, veja só, vamos separar. Primeiro, olha,
O consultório não é púlpito religioso, primeira coisa. Lá eu não vou fazer converter ninguém, eu não vou fazer ninguém mudar de religião, nada disso. E eu acho que também é antiético a gente ficar rezando com o paciente. Porque, sabe, existe uma linha muito tênue entre o que é certo do que é fraudulento, do que é charlatanismo, sabe? Porque, de repente, você imagina, você começa a rezar com o paciente ali, começa a acontecer coisas... E também tem um aspecto da compreensão do paciente, a maneira como ele vai assimilar aquilo que está acontecendo. Então, se você quiser rezar, o profissional de saúde que nos acompanha, reza quietinho, não precisa fazer nada. Não precisa falar, não precisa... Como é que reza quietinho? Reza quietinho, você está examinando o paciente, eu estou pedindo para Deus. Ele entrou na defesa. É isso que eu faço. Eu estou examinando o paciente, eu peço para Deus me iluminar naquele momento, para me ajudar, porque às vezes a gente precisa disso. Então, é uma forma, porque eu sou médico do mesmo jeito que qualquer um médico é. Todos nós somos iguais. Você não tem diferença. Agora, existe uma diferença no sentido de, depois que eu termino a consulta, que aí eu vou abordar o lado da espiritualidade, seguindo regras, inclusive, da American College of Physicians, que é a Sociedade Americana de Médicos, que propõe uma anamnese espiritual, que se chama, que é uma forma de fazer. O que é isso, doutor Roque? A anamnese é a enquete que você faz com os pacientes. E o que seria essa anamnese espiritual? São perguntas, que são 4 perguntas que você faz, que está inclusive nesse meu livro, Fronteiras da Ciência e da Fé. O senhor me faria essas perguntas agora? Sim, podemos pegar pelo aqui? livro. Primeiro, você pergunta para mim que eu te respondo. Vamos fazer aqui ao vivo. Por exemplo, a anamnese espiritual com o Ricardo Sá. Claro que eu sei, eu vou pegar aqui as... Vamos ver o resultado, né? Não, a primeira pergunta é assim, você acha que essa sua doença, a fé, se você tem você tem algum tipo de fé, algum tipo de religião? Tenho. Tá, se a pessoa fala não, eu já paro a pergunta por aí. Segundo lugar, você acredita que a sua fé pode interferir numa sua melhora da sua doença, do seu estado físico? Acredito. Não? Depois, em uma terceira pergunta, você, que tipo de denominação você é, o que você faz, como é que você pratica a sua fé, a sua espiritualidade? Eu sou católico. E agora é a pergunta mais crucial, que faz mudar toda a relação médico-paciente. Ai, meu Deus. Você gostaria de partilhar a sua fé comigo? Você quer falar alguma coisa? Sim. Então, aí que começa. É isso que é o bacana da história. Por isso que, agora, por que os médicos não fazem isso? Porque você tem que conhecer também. Porque eu não vejo só católico. Eu vejo cristão, eu vejo muçulmano, eu vejo judeu. Eu tenho que saber tudo. Por que tão pouco conhecida essa anamnese espiritual? Não é tão pouco conhecida. No Brasil é pouco conhecida. Desculpa então a minha ignorância. No Brasil é pouco conhecido, mas nos Estados Unidos, olha, tem o É porque, sinceramente falando, é a primeira vez que eu escuto falar sobre isso. Existe o Dr. Harold Koenig, que foi do Centro de Espiritualidade e Saúde da Duke University, na Carolina do Norte, até esteve aqui no Brasil há pouco tempo. Ele tem um centro de estudos entre saúde e espiritualidade, um dos mais importantes. Ele começou a fazer isso no mundo inteiro. Depois você vai, na Harvard no Instituto de Psiquiatria da Harvard tem esse centro de espiritualidade e saúde, e eles que propuseram isso, essa forma de você inquirir o paciente sobre a espiritualidade. O Dr. Koenig tem um índice, vamos dizer, tem uma escala de espiritualidade, já é bem mais complexa, são 15, 20 perguntas. Mas essas 4, 5 perguntas é uma forma de você dar essa oportunidade do paciente para ele conversar com você. Olha, Ricardo, muda muito a relação médico-paciente, muda demais. Quando você chega para a pessoa e fala, você quer conversar sobre a sua religião comigo? Pronto. Você abre um caminho enorme, muitas coisas. As pessoas às vezes nos procuram, né, Elaine, com um quadro somático, por hipertensão, ou por tá passando, mas por trás daquilo... Doutor Roque, por gentileza, o que é um quadro... físico, um quadro físico. Quadro... Somático. Físico. Ela chega queixando de dor no peito, mas na verdade não é o coração físico que está doendo, é o coração espiritual, o coração emocional. Porque o centro das afeições é o peito, né? O centro do tórax, né? Quer dizer, então o coração é o centro de todas as afeições. Mas não é o físico que dói. Quer dizer, é um enorme desafio, porque além de entender
da questão clínica, questão física, é preciso entender a questão espiritual e a questão humana também. Psíquica é importantíssima, né? Importantíssima demais. Olha, Deus abençoe, proteja muito você. Mas a gente precisa ter, por exemplo, profissionais junto, que a gente não pode fazer sozinho isso. Como a Elaine disse, a gente tem um grupo que trabalha, são multidisciplinares, é a nutricionista, é a psicóloga, quer dizer, tudo junto. Isso é o que é o bonito. O Ellison é psicólogo, esteve aqui conosco no programa. O Ellison. O Ellison, ele esteve aqui num dos nossos programas. Obrigado, Ellison, pela presença. Ele está dizendo aqui que gostou muito dessa história aqui da anamnese espiritual. Que bom que somente eu não conhecia, viu, Ellison? Muito obrigado. Leilinha, a próxima pergunta, vai lá. Para a Elaine. O Paulo, ele pergunta o seguinte, Elaine, que ele tem insônia. E ele reza muito para ser curado da insônia. Faz tratamento médico, mas ele quer saber se tem cura. Se a medicina tem cura para a insônia. Só ele vai tomar remédio para a vida inteira. Mas que ele reza muito pedindo essa cura. Tá. Do ponto de vista, eu vou falar como psicóloga, pensando naquilo que a gente chama de higiene do sono, né? Para que você durma, a gente recomenda, no aspecto comportamental, que você tenha alguns hábitos específicos. Então, por exemplo, não tome bebidas estimulantes depois das 3 da tarde. Prepare o seu ambiente para dormir. Né? Quem sofre de insônia, tem um sono muito leve, qualquer interferência pode não conseguir. Não leve os problemas para a cama. E, às vezes, a pessoa que tem insônia tem outras questões junto e leva esses problemas e fica ali ruminando isso a noite toda. Então, eu diria que, além dos remédios, você tem que estar atento se você tem feito esses cuidados para que o seu sono seja compensador, seja que você descanse, né, no final dessa noite. Que, claro, se o remédio que você utiliza é um indutor do sono, veja, é no sono que nós temos as nossas principais funções renovadas, né? Tendo um bom sono, que a gente consegue, por exemplo, conseguir perder peso. Se você não dorme bem, geralmente você tem uma tendência maior a ganhar peso, né? Você tem lá a produção de melatonina, né? Que também vai regular todas as questões de reguladores de humor. Então, o que eu diria, todos esses cuidados dessa higiene do sono podem te ajudar, somando o seu remédio, e você pode discutir com o teu médico se também é a medicação ideal, né? Às vezes não é o melhor indutor de sono, não é a melhor dosagem, né? Até que vai chegar um momento que você pode se livrar disso. Se for necessário por tua vida toda, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, aceitar é a melhor alternativa. Então, aquilo que eu falei, precisa se converter também para os remédios. Exato. Eles são também criação de Deus, faz bem para a gente. E veja, isso não é estimular o uso de medicação, porque outro dia eu comentei isso, me disseram assim, não, você está estimulando a medicação. Eu falei, não, eu só estou sugerindo que, se necessário, use. Né? E o médico que tem essa consciência também não vai deixar a pessoa medicada pelo resto da vida. Ela vai propor que, progressivamente, essa medicação vá sendo retirada. Ok, né? Doutor Roque, o Ellison, mais uma vez aqui, fez uma observação e ela se completa um pouco com as suas colocações a respeito daquilo que tem sido a sua experiência a partir de estudos feitos nos Estados Unidos há longo tempo. Por que nos Estados Unidos existe, inclusive, hoje mais liberdade para que psicólogos, por exemplo, tratem dessa parte da espiritualidade e no Brasil nem tanto assim? Bom, veja só, o Brasil começou há pouco tempo, né? Eu não sei por que aqui a coisa não se desenvolve tanto. Agora, começamos há 10 anos atrás, Ricardo. Eu tive a graça de ser o primeiro médico a fazer esse tipo de começar a estudar essas coisas e começar a ver. Agora a gente está desenvolvendo isso, são vários estudos se multiplicando. Agora, os Estados Unidos é diferente, vamos dizer, a cultura médica, a cultura científica lá é bem diferente da nossa, né? Quer dizer, eu acho que eles, por exemplo, a gente tem mais problemas de saúde, de saúde pública do que eles lá. Então, pois não. Eles começam a estudar e o incentivo também do governo, sabe? Maior. Isso é a grande diferença. Por exemplo, o governo americano estimula bastante a pesquisa em nível de religiosidade, porque já estão vendo que quem cuida hoje dos pacientes no mundo inteiro são as igrejas que cuidam, né? Sempre cuidaram e vão continuar cuidando. A gente está sabendo que com o aumento da longevidade, o que vai acontecer com os seguros de saúde no mundo inteiro? Vão começar a quebrar, porque as pessoas vão ficando mais velhas, vai ter que se cuidar mais. E eles estão vendo que os estudos mostrando que pessoas que têm religião, que praticam a sua religiosidade, que praticam a sua espiritualidade, ficam menos tempo internado,
sabe? Ficam menos doentes, sabe? Não tem essas doenças muito frequentes. Então, é uma forma de você facilitar também do ponto de vista econômico. Ok, obrigado. Antes de seguirmos para a próxima pergunta, gostaria de apenas lembrar que neste final de semana, durante a Festa da Misericórdia, nós tivemos o lançamento do primeiro livro da Eliana Sá. A Eliana está apresentando o livro Divina Misericórdia, Última Tábua da Salvação. Essa expressão, que é muito forte, é de fato uma expressão de Jesus misericordioso, falar da Santa Faustina, um livro muito simples, muito concreto, para que você conheça Santa Faustina, a devoção a Jesus misericordioso e possa aplicá-la no seu dia a dia. O livro também ele contém algumas orientações do Monsenhor Jonas Abib sobre a Divina Misericórdia. Divina Misericórdia, Última Tábua da Salvação. Você pode adquirir o seu também agora, mesmo nesse mesmo telefone que você participa com a gente, 0 operadora 12 3186 2600. A nossa loja virtual é loja.cançãonova.com. Nas nossas lojas Canção Nova você também encontra, e com os nossos evangelizadores porta a porta.